Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde e em segurança, que vocês tenham passado boas férias, né? Momentos de renovarem as energias. E agora a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, mesmo à distância, né? A gente não pode deixar a peteca cair. Então a gente vai continuar aí nesse trabalho remoto e é muito importante que nesse momento você readquira, né? A sua disciplina, seus momentos aí para organizar as suas tarefas e nós vamos juntos, tá bom? Nós vamos retomar, né, os estudos que nós estávamos fazendo antes do momento de férias. Nós estávamos estudando os conceitos de dinâmica, vimos aí, né, o conceito de força e como é que essa ação, que é a força, causa um movimento ou modifica um movimento. Nós vimos que a cinemática estuda o movimento, mas é a dinâmica que estuda, né, a causa desses movimentos e é nessa etapa da física que nós estamos agora. Nós vimos as 3 leis de Newton, que foi onde nós paramos, e na aula de hoje eu vou retomar um pouquinho da segunda lei de Newton para mostrar como é que então a força modifica um movimento. Vamos lá? Então, nós sabemos aí, né, que quando a gente aplica uma força em um determinado objeto, nós podemos causar um movimento neste objeto ou mesmo modificar o movimento que esse objeto apresenta. Se eu tenho um objeto que está em repouso, eu posso colocar este objeto em movimento, ou se eu já tenho um movimento acontecendo, eu posso transformar esse movimento em um movimento uniformemente modificado ou modificado, né? Então, nas figuras que nós temos aqui, nós temos na primeira figura uma pessoa tentando empurrar um armário, né? Tá fazendo uma força para causar aí uma modificação no movimento desse armário. E nós temos na segunda figura, né, uma força que esse homenzinho faz para puxar o animal e a força de resistência que o animal está fazendo, né, para o outro sentido para não ser arrastado. Então, nós percebemos, né, pelas ações que as figuras demonstram, como uma força pode interferir, então, num determinado movimento. Quando a gente analisa um movimento, uma ideia muito importante que a gente precisa ter é que essa alteração no movimento sempre vai acontecer na velocidade. Por que a gente vai alterar a velocidade do nosso objeto? Porque pela segunda lei de Newton, a força tem uma relação com a aceleração. E se a gente modifica a aceleração de um objeto, essa aceleração interfere na velocidade. Lembra quando a gente estudou cinemática, que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo? Se eu tenho aí uma modificação de aceleração, né, se eu estou aplicando uma aceleração no movimento, a nossa velocidade vai ser modificada. Então, quando a gente observa um movimento acontecendo e uma força é aplicada a este movimento, nós vamos alterar a velocidade que o movimento acontece por conta da presença da aceleração e nós vamos ver alguns exemplos. Então, primeiro, temos que retomar a segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, onde a força é igual à massa do corpo vezes a sua aceleração. Se eu aplico uma força no corpo, né, essa força é diretamente proporcional à aceleração gerada. Então, quanto maior essa força, maior vai ser a aceleração, né, para corpos de mesma massa, uma vez que nós temos essa relação, né, pela segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Essa relação é importante, né? Você não pode esquecer ela. Ela vai te acompanhar em todas as análises que você fizer de dinâmica. Então, toda vez que um exercício trabalhar com força, muito provavelmente a gente vai precisar analisar pela segunda lei de Newton, tá? Então, não pode esquecer essa relação. Ó, aqui eu peguei um exemplo para a gente ver na prática como é que então uma força, ao ser aplicada, modifica aí o movimento. Ele pergunta assim, ó, uma força de 20 newtons é aplicada horizontalmente em um bloco de 5 quilos. Qual a velocidade que o bloco adquire tendo partido do repouso se essa força atuar neste bloco por 10 segundos? Então, primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui, né? Qual é a nossa aceleração? E aí a gente vai descobrir qual é a modificação, né? Ele estava em repouso, ele vai ser colocado em movimento com uma determinada velocidade. Então vamos lá, ó. Eu sei que a força é a nossa massa
vezes a aceleração do corpo. Então, ele falou que a força foi de 20 newtons, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 20 newtons. E o nosso bloquinho aí tem uma massa de 5, ó. Aí a gente consegue achar a aceleração, então, desse objeto. Passando 5 dividindo, a aceleração vai ser 20 dividido por 5, que vai ser, então, 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, achamos a aceleração. Agora, a gente vai voltar lá numa relação importante do nosso movimento uniformemente variado, do nosso movimento variado, que é a formulazinha do vovô atleta. Se você precisar, retome as nossas aulas passadas para voltar nessa formulazinha aqui, tá bom? Então, o vovô atleta fala que a velocidade final do nosso objeto vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial é zero, ó, ele partiu do repouso. Então, qual velocidade ele vai adquirir se ele estiver paradinho e uma força for aplicada neste objeto por 10 segundos? A aceleração é 4, o tempo é de 10, então 4 vezes 10 aqui. A nossa velocidade, tá? Vai ser de 40 metros por segundo. Então, olha só, eu tenho um objeto que está em repouso, né? Tá paradinho, velocidade inicial zero, e ele passa a ter uma velocidade de 40 metros por segundo quando uma força foi aplicada nele. Então, é muito importante a gente entender, compreender no movimento como é que uma força vai interferir. Vamos ver mais um exemplo? Aí, né, tem a figura do bloco, está sendo aplicada uma força horizontal neste bloco, né? E vamos lá, segundo exemplo. Ele fala assim, ó, um bloco de massa de 2 kg está em movimento retilíneo, inicialmente com velocidade de 5 metros por segundo. Agora, ele não está mais parado, então a velocidade inicial dele é 5 metros por segundo. Após 2 segundos, sua velocidade passa a ser 7 metros por segundo. Ele quer saber agora qual foi a força responsável por essa mudança de velocidade. Então, agora a gente vai usar a variação de velocidade para achar a aceleração e depois a gente acha a força. Agora a gente vai fazer o caminho contrário, tá? Então, a aceleração média de um corpo é a variação de velocidade pela variação de tempo. Lembram disso? A variação de velocidade sempre é final menos inicial. A final foi 7, a inicial era 5. Então, 7 menos 5 vai dar 2 metros por segundo. E o tempo foi de 2 segundos. Então, vai ser 2 dividido por 2, que vai dar 1 metro por segundo. Ok? Ao quadrado, né? Aceleração. Achada aqui a nossa aceleração, vamos lá para a força. A força é a massa vezes a aceleração. A massa do nosso objeto é 2 kg, a aceleração é 1. Então, a força que foi aplicada a este corpo para causar essa modificação na nossa velocidade é de 2 newtons. Então, olha só, eu posso tanto mostrar a modificação do movimento e pedir a força que foi aplicada aí, ou posso dar a força, né, e a partir dessa força a gente analisar qual foi a mudança no nosso movimento, ok? E aí a gente vai ver a última, né, parte deste capítulo de vocês, que vai falar um pouquinho da lei de gravitação universal. Qual foi a relação que Newton apresentou para os corpos, né, a interação entre os corpos? Newton,
analisando o movimento dos planetas, já pensando no modelo heliocêntrico, né, onde o Sol é o centro do universo e os planetas orbitam ao redor do Sol, ele apresentou uma explicação para a interação entre esses corpos celestes. Ele falou assim, ó, o Sol atrai os planetas, por isso que os planetas ficam em órbita. A Terra atrai a Lua, que é o seu satélite, por isso que o satélite lá fica em órbita ao redor da Terra. E a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela, por isso que a gente consegue ficar na superfície terrestre. E aí, analisando, né, todos esses fatos, o Newton propôs, né, aí uma tentativa de resumir esses efeitos, ele propôs uma força de interação. Falou assim, ó, a força que existe de interação entre esses planetas, ou esses corpos, é chamada, então, de força gravitacional. E ele apresentou, né, uma relação entre essa força e a força-peso que ele já tinha descrito e apresentado, né, nas suas outras explanações. Ele pensou na dinâmica e na interferência que há em relação à própria força-peso, a gravidade, e pensando nessa gravidade, né, nessa força aí de atração, essa força gravitacional, ele propôs então uma expressão para essa força. A gente tem então que a força gravitacional é a constante de gravitação universal, que é esse G maiúsculo, vezes a massa dos corpos aí que estão envolvidos nessa força, né, os corpos que nós estamos analisando, dividido pela distância que esses corpos estão ao quadrado. Lembrando que essa distância é do centro de um corpo, né, até o centro do outro corpo. Então, se nós estamos falando de planetas, né, é do centro de um planeta até o centro de um outro corpo celeste. Certo? Como é que a gente analisa essa fórmula? Esse G, né, é uma constante aí de gravitação que é para ajustar, né, proporcionalmente esses valores. A gente tem, então, que essa força depende da massa desses corpos. Quanto maior a massa dos corpos e menor a distância que eles estão entre si, mais força eles exercem um no outro. Maior essa força, então, de atração gravitacional, essa força de interação gravitacional. Então, todo corpo que possui massa, ele causa aí uma atração ou uma interação com outros corpos. Isso no nosso dia a dia. Nós causamos interações com outros corpos, mas por conta dessa interação ser muito pequena, a gente não percebe ela. Agora, se a gente pegar na dimensão do universo, o tamanho dos nossos planetas, o tamanho do próprio Sol, essa força é uma força bastante pronunciada aí por conta da massa desses corpos ser uma massa bem expressiva. Vamos ver um exemplo? Então, no nosso exemplo, ele fala assim: determine a força de atração entre o Sol e a Terra, sabendo que a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilos, a massa do Sol é 2 vezes 10 a 30 quilos e a distância entre os dois astros é de 1,5 vezes 10 a 11 metros. Então, se a gente pensar aí na expressão de força gravitacional, é a constante de gravitação universal, a massa do Sol vezes a massa da Terra, dividido pela distância que eles estão ao quadrado. Não pode esquecer de usar todas as nossas unidades aí, né, de medida no Sistema Internacional de Medidas. Então, massa sempre em quilograma e distância sempre em metros, para a gente conseguir aí ter a nossa força em newtons. Se a gente observar, a constante de gravitação universal, ela é 6,6 vezes 10 a menos 11. Esse dado, né, é uma constante, esse número sempre é fornecido. A gente tem aí a massa do Sol e a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Então, se a gente colocar tudo isso nessa fórmula, calculando aí, né, nós vamos ter uma força gravitacional de 35,2 vezes 10 a 21 newtons. Ajustando a notação científica, lembra que na notação científica o número não pode ser superior a 10. Então, a gente vai andar uma casa e vai aumentar uma unidade na nossa potência. Como é que essa continha foi feita? Então, a gente pensa aqui, né? 6,6 vezes 2 vezes 6. Eu multiplico os números e trabalho com a potência, tá? O que eu fiz? Eu mantive a base, que é 10, que é igual, e na multiplicação a gente soma os expoentes, ó. 30 com 24 vai dar 54, com menos 11 vai dar 43, tá? Aqui. 6,6 vezes 2 vezes 6 vai dar 79,2.
1,5 vezes 10 a 11 ao quadrado, a gente faz 1,5 ao quadrado, que vai dar 2,25, e 11 ao quadrado, né? A gente sabe que a potência elevada aqui, a gente vai fazer uma multiplicação, vai dar 22 aqui. Na divisão, como é que a gente faz? A gente divide o número, ó, 79,2 dividido por 2,25, isso deu 35,2 aqui. A gente mantém a base que é igual e agora subtrai o expoente porque é uma divisão, né? Então, 43 menos 22 vai dar 21 aqui. E aí, como eu vou ajustar a notação científica, vai ficar 3,52 vezes 10 a 22 newtons. Vamos lembrar de ordem de grandeza? Qual a ordem de grandeza desse número? Lembra que a ordem de grandeza sempre leva em consideração a potência, então vai ser 10 a 22, mas como esse número é maior do que 3,16, a gente aumenta uma unidade. Então, a ordem de grandeza aqui dessa continha, né? A ordem de grandeza vai ser 10 a 23. O exercício não pediu a ordem de grandeza, mas a gente está fazendo para lembrar um pouquinho lá, né, de notação científica, de ordem de grandeza e dessas ferramentas, né, para a gente expressar melhor os nossos números quando a gente tem aí números de dimensão tão alta, né? Então, ó, 10 a 23 é a nossa ordem de grandeza, ok? Bom, na aula de hoje nós retomamos um pouquinho os conceitos de dinâmica, vimos novamente a segunda lei de Newton e como é que uma força interfere no movimento de um corpo, e para isso eu utilizei, né, a expressão aí de velocidade no movimento uniformemente variado, que é conhecida como vovô atleta, e também usei a expressão de aceleração, que é a variação de velocidade por variação de tempo. Pensando nessa força, nós analisamos um caso específico, que é a força gravitacional, onde Newton expressou nos seus estudos, né, a interação entre os corpos, né, a partir de uma determinada distância. Ele nos mostrou que essa interação entre os corpos depende dessa distância e da massa dos corpos, e nós hoje aprendemos então a expressão para calcular a nossa força gravitacional. Os conceitos dessa aula estão lá na página 144 e tem um exercício de tarefa na página 145, que é o exercício 7. A gente corrige na nossa próxima aula. Bons estudos, até a próxima. Aqui tem uma tirinha aí do Newton, né? Só pra gente brincar. Ele tinha uma cabeça, de repente uma maçã e, opa, surgiu a força de atração gravitacional ou força gravitacional aí, né? Como produto de tudo isso. Tomando aí como inspiração essa tirinha falando da maçã, será que essa maçã realmente caiu na cabeça do Newton? Tem um texto muito interessante no seu livro, né, lá na página 145. Dê uma olhadinha que na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Estou morrendo de saudade de vocês, adorei revê-los mesmo que à distância nesse momento da nossa aula, mas a gente vai se encontrando e muito provavelmente em breve estaremos juntos. Um beijo, fiquem com Deus.